não vai passar por humilhações, você não vai passar por muitas coisas nessa vida, porque o apóstolo Paulo mesmo na carta de Atos, no livro de Atos, ele disse que para nós entrarmos no céu, importa que cada um de nós passamos por diversas tribulações. Irmãos, tribulação, aflição de espírito. Jesus mesmo disse que no mundo tereis o quê? Aflição. Aflição. Irmãos, me diga uma coisa, uma das lutas mais terríveis do crente é a aflição de espírito, a angústia da alma. E ainda mais quando ele não sabe o porquê ele está sofrendo. Já acordou de manhã e aquela angústia no teu peito, aquela dor e você parece que não sabe, nada te tranquiliza, tira a tua paz de espírito, você fica insensível, qualquer coisa te chateia, você fica ali vulnerável. Então essa luta espiritual é terrível, essa luta interna, a luta do homem, da carne e do espírito, é uma luta terrível, porque a carne fica de um lado, o espírito fica do outro e a alma no meio. E aí, né? Há uma batalha muito grande e o apóstolo Paulo fala sobre isso de forma categórica, ensinando que a nossa carne, ela é miserável. Né? O bem que eu quero fazer para Deus, quem aqui não quer só orar, jejuar, acordar de madrugada, subir monte, estar na casa de Deus? Quantos aqui não gostariam de dobrar o joelho e orar 5 horas? Sentir aquela glória, aquele poder tremendo de Deus, ouvir a voz de Deus, é um preço muito alto a pagar de santificação. Quem aqui não gostaria de, às vezes, nós rejeitar nossas vontades, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas vaidades, tudo isso para poder agradar a Deus? É algo difícil, mas a nossa carne é miserável. Nós lutamos, pensamos em coisas que não queremos pensar, falamos o que não queremos falar e agimos de forma que nós não queremos agir. Então o apóstolo Paulo diz que ao mesmo tempo que eu sirvo a lei de Deus, eu sirvo também o pecado, porque ele está preso à natureza decaída, ao pecado, o corpo. Não é? Então ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará dessa morte, desse laço? Graças a Deus que com entendimento sirvo a Deus e com o meu corpo sirvo ao pecado. Ele diz sobre isso. O pecado que habita em mim, que ele fala, é a carne. Miqueias capítulo 2 também vem falando no versículo 8, se não me falha a memória. Ó inimiga minha, não te alegre ao meu respeito. Mesmo que eu caia, levantar-me-ei. Mesmo que eu more nas trevas, o Senhor será a minha luz. Porque nós, ao mesmo tempo que habitamos em um corpo que é treva, a luz do Senhor hoje habita pelo Espírito Santo, que nós somos templo do Espírito Santo, a moradia do Espírito Santo. Então ele é a luz que traz para a nossa vida. Por isso que nós clareamos, iluminamos nesse mundo de treva. O demônio olha a luz, não porque somos luz, mas porque o Espírito Santo, que é a luz vinda do Pai, está em nós, queridos. E essa luz, para ela permanecer em nós, irmãos vão entender onde eu quero chegar. Para ela permanecer em nós, nós temos que seguir todos os padrões, instruções, ensinamentos que está escrito na palavra de Deus, que é uma das coisas mais difíceis entre os irmãos. Mateus capítulo, os irmãos podem fazer pergunta também, é tipo escola bíblica, tá? Mateus capítulo 12 também, capítulo 12, versículo 11, o próprio João Batista, que o próprio Jesus deu testemunho dele, diz que homem maior como João Batista, nascido de mulher, isso é forte, né? Aí o que ele diz, João Batista? Desde os dias, aí Jesus diz, desde os dias de João Batista até o dia de hoje, se faz o quê? Violência para entrar o reino de Deus. Você lutar contra a tua carne é fazer uma violência, é ignorar o pecado. E nós temos que abominar o pecado. Nós temos que ter pavor e medo do pecado. Nós não podemos deixar ele nos vencer, ainda que estamos presos a um corpo pecaminoso. Porque o último inimigo a ser destruído é a morte. E a morte entrou por causa do pecado. Nós morremos por causa do pecado.
A morte destruiu desde do início até em Cristo. Prendeu as almas de todas. Porém, Jesus, ele ressuscitou porque a morte não teve poder para dominá-lo ou aprisionar no Hades, como está escrito em Atos dos Apóstolos. Aqui, ó, eu acho interessante esse texto. Versículo 32. Tá? Vou falar aqui para você estar revelando. 32. Deixa eu ver aqui. Por eu não ter programado nada, né? Então às vezes a gente. Atos dos Apóstolos, acho que é o capítulo 10. Não, é o capítulo 10. Na história de Cornélio. Não sei se os irmãos lembram esse texto que está escrito, que ele não deixou o seu santo, o seu corpo, ficar presa no Hades. Irmãos, onde é que está esse texto? Eu não estou lembrado aqui mais não. Eu não anotei nessa Bíblia, e por não anotar nessa Bíblia, eu acabei. Deixa eu ver aqui. Depois eu passo para os irmãos esse texto. Tá? Depois eu passo para os irmãos esse texto. Sim, depois eu passo para os irmãos esse texto, eu não está aqui não. Jesus foi o único que conseguiu vencer a morte. Por isso que diz assim, ó, onde está a morte o teu aguilhão? Onde está, ó, pecado a tua vitória? Né? Isso é em 1 Coríntios, saiu mesmo. 1 Coríntios capítulo 15. Coríntios capítulo 15, ele diz, olha, onde está, ó morte, versículo 55, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Interessante, queridos, um texto abre outro texto, sabe? Olha só, eu tenho que falar essa importância do que nós estamos tratando, que é algo tão sério, tão tremendo, que isso pode nos beneficiar no futuro ou pode também nos condenar no futuro, tá? Quando eu falo condenar, está incluído eu, tá? Até eu estou incluído. Às vezes a pessoa acha que só o que ensina está livre. Pelo contrário, aquele que mais é dado, mais será lhe cobrado. Muitos de vós não queiram ser mestres, como diz lá em Tiago, porque será cobrado mais duro juízo, né? Então ele vem falando aqui sobre morte. Ó inferno, a tua vitória. Por quê? Quando o homem pecou, queridos, quando o homem pecou, ele passou a chave para Satanás, para a morte, entrar a morte. Por isso que o Cristo morreu, ele tomou o quê? A chave da morte e do quê? Do inferno. O irmão sabe que o inferno no Antigo Testamento é conhecido como sepultura, Sheol, Hades já é no grego, Geena também já é no grego, já é no Novo Testamento, mas é lugar onde mortos os mortos, a prisão aonde os espíritos aguardam o juízo. O que está vazio é o lago de fogo e enxofre. Porque quando o rico e o Lázaro morrem, diz que quando o rico abre os olhos, na mesma hora, no mesmo instante, ele está em tormento no inferno, no Hades. Tá? Isso é falado nesse capítulo 4 vezes a palavra, eu estou em tormento, eu estou em chamas, eu estou em tormento. Então o inferno é sofrimento, só que é um sofrimento temporário e uma prisão temporária, porque até o grande julgamento do trono branco lá em Apocalipse, que diz que os mortos, que o inferno dará aos mortos que nele havia. Então quer dizer, se o inferno está vazio, por que está dizendo que o inferno vai dar aos mortos que nele havia? Então
Então o inferno tem almas, o inferno tem pessoas mortas lá, sem Deus, ou até mesmo que professavam o nome de Jesus, mas que foram para lá. Pastor, como o senhor me diz isso? Quantos personagens na Bíblia morreram e foram para lá? Porque se desviaram de Deus. Por exemplo, será que um homem que foi escolhido pelo povo, que se suicidou, se jogou em cima de uma espada, ele está onde, irmãos? No inferno, porque nenhum suicida herdará o reino de Deus. Então ele está no inferno. Existe o inferno. Existe o inferno. Isso aí é certo. Isso é verdadeiro. E eu quero, baseado nisso, me diz uma coisa. Os irmãos sejam sinceros. Bem sincero mesmo. Bem sincero. Imagine se eu esconder muitas coisas para os irmãos. Muitas verdades. Muitas verdades para vocês aqui. E de repente algum de vocês, Deus o livre, morra. E vai parar no inferno. Qual o sentimento que você tem? Raiva. Ódio. Ia xingar de tudo quanto é nome. Foi culpa dele. Por não abrir os meus olhos. Por não me ensinar o caminho verdadeiro. Então nós que somos obreiros, e futuras obreiras de Deus, temos a obrigação de trazer toda a verdade. Ensinar o que é certo, o que é errado. O que prende a alma de uma pessoa ao inferno, que leva ela para o inferno, e aquilo que leva ela para o céu. E tudo isso está dentro desse livro. Esse livro é a instrução perfeita de Deus para nos doutrinar de dentro para fora, para nos moldar, para verdadeiramente nós não perdermos a nossa salvação. É algo muito sério que nós temos que tratar com a nossa salvação, com a nossa eternidade. Porque, dentre todos os seres viventes, na linha que existe, todos os seres viventes, eles são temporários. Porém, o único ser vivente que é eterno somos nós. Nós somos eternos. As pessoas acham, pastor, então quer dizer que quando a pessoa vai para o inferno e depois vai para o lago de fogo e enxofre, vai receber um corpo também, para sofrer lá, né, a doutrina do corpo, ele vai receber um corpo indestrutível e vai acabar e sumiu? Não. Nunca se apaga o fogo. Nunca acaba. Será eternamente. Eterno é o quê? É algo que não tem fim. É um sofrimento de grande escala e de grande entendimento, incompreensível ao ser humano, que não tem como descrever e de forma eterna. Não quero vos botar medo, mas falar a verdade. Por isso que a minha conduta, o meu comportamento, a minha desenvoltura nessa vida, enquanto estou vivo, vai me conduzir uma eternidade perfeita com Deus ou uma eternidade sem Deus. Então, a chance é única. A chance é única. É em vida. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo de Deus. Então, baseado aqui nisso que eu falei para os irmãos, eu tenho que descortinar tudo aquilo que pode prender a nossa alma espiritualmente, no mundo espiritual, impedir a gente. Isso é mais do que um estudo, é um conselho, irmãos, tá? Que Deus tem falado comigo pela misericórdia. É um conselho de Deus para as nossas vidas. Porque o adversário, o nosso adversário, ele tem armado tantos laços e tantas estratégias que tem prendido milhares de pessoas. E essas pessoas, elas estão cegas espiritualmente. Você vê com base bíblica que muitas pessoas estavam cegas. Por exemplo, o profeta de Deus, ficou cego. Quem foi? Balaão. Qual foi o mecanismo que levou ele a ficar cego? Dinheiro. O que leva, qual um dos mecanismos que está levando muitas igrejas ao declínio espiritual, ser rejeitado por Deus, abominável por Deus, ainda que professa ser de Cristo, falar de Cristo, mas não é de Cristo. Muitas igrejas, muitos pastores são prisão de dinheiro. O dinheiro não é maldição.
maldito. O dinheiro não é uma maldição que Deus nos deu, é uma bênção. Quando ela é administrada pelo Espírito Santo. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, consagramos tudo a Ele, sabemos que tudo vem dEle, e aí Ele se torna ser benéfico para nós e começamos a ser prósperos. Porque Deus sabe que Ele pode contar conosco. Então, vocês lembram de um homem que foi sócio de Deus no dízimo? Ele tinha uma empresa, está no YouTube, ele foi sócio com Deus e ele foi um dos homens mais ricos milionários da face da terra por causa da sociedade que ele fez com Deus. Só que o diabo, ele não só trabalha em uma área, ele trabalha em todas as áreas e principalmente ele dá ênfase à área mais vulnerável a nós. A nossa área mais fraca, ele vai atuar. Por quê? Ele atuando nessa área, nos vencendo essa área, ele consegue aprisionar a nossa área. Porque, olha, a ausência da presença de Deus e a graça de Deus nos púlpitos impede que as pessoas se convertam, que as pessoas sejam libertas. Porque a maioria de nós não estamos nos desempenhando por completo, nos entregando por tudo, por inteiro diante de Deus, para que a palavra dele seja poderosa em nossos lares. A presença dele seja poderosa em nossas vidas, para contagiar o pecador e ele se arrepender e aceitar Jesus. Ele ter crédito naquilo que estão pregando. Por quê, queridos? Eu falei na área financeira, mas tem muitas áreas. A área da fama tem prendido muitos pregadores. Ótimos pregadores, professores, ensinadores. Na área da exaltação, queridos, ser usado por Deus, que é maravilhoso. Ser um instrumento de Deus, não tem coisa mais gostosa nessa vida. Mas isso também, se nós não tivermos cuidado, isso nos corrompe. Isso nos destrói. Porque, Lucas capítulo 10, quando os discípulos foram fazer a missão de 2 em 2, Jesus deu poder para pisar serpentes, escorpiões, fazer milagres, maravilha, pregar o evangelho, a casa que o recebesse, que paz seja sobre esse lar, curar os enfermos e tudo. Quando eles voltaram, não voltaram felizes? Quantos de vocês já fizeram a obra e voltaram todos felizes, contentes, porque Deus os usou poderosamente? Não tem dinheiro que pague isso. Não tem dinheiro que pague. Porém, quando eles chegaram cheios de euforia, de alegria, Jesus deu uma orientação a eles e um ensinamento para nós. Não vos alegrai-vos, porque os espíritos imundos sujeitam a nós. Antes o quê? Existe um livro, 9 livros, e entre esses 9 livros tem um livro chamado Livro da Vida. E esse livro é o nome de toda pessoa que aceita Jesus, é escrito lá. Aceitou Jesus, o livro da vida. Esse livro é importante. Esse nome que está escrito lá pode se apagar também. Pastor, como esse nome se apaga no céu? Devido à nossa conduta, à nossa vida na terra. Esse nome pode apagar ou reacender. É algo muito tremendo. Estou sentindo a glória de Deus. Aleluia. Então, só tem uma forma desse nome ser apagado no livro da vida. O nome é pecado. E eu quero classificar o que é pecado para nós. Tá? Vou falar um pouco de martiologia, a doutrina que estuda o pecado. Tá? Muitos nós classificamos tipo de pecado. E para nós, o ser humano, os pecados mais terríveis que nós classificamos são adultério, prostituição, roubo, tá? O que mais? Coisas grandes. Adultério já falei também. São isso que nós focalizamos e olhamos. Mas tem coisas tão pequenas e tão mínimas, pastor, isso pode prender a minha alma, isso pode fazer realmente acontecer comigo? Sim. Por isso que jamais eu poderia... Tem espaço aqui, Carlinhos. Tem cadeira aqui vazia, ó. Pode vir para cá, ó. Tem cadeira aqui, bastante cadeira vazia. Por isso que
a função de um líder, de um pregador, não é só líder não, tá? De qualquer um de nós que aceitamos a Jesus, é falar a verdade. É expor a verdade. Falar a verdade ao seu companheiro. Orientar o seu companheiro à verdade. Porque amigo de verdade fala as coisas verdadeiras. Por quê? Querendo o bem da pessoa, para que o mal não venha acontecer sobre as nossas vidas. Por isso é importante nós detalharmos sobre isso. Os irmãos entenderam sobre o inferno aqui, né, que eu falei? Poderia falar uma coisa sobre o inferno? Sim. Não valeria a pena se acontecesse isso tudo e a pessoa não sentir como vai sentir na carne aqui. Para isso. Então, a pessoa vai pintar e acordar e falar, não vou sentir nada, não vou saber nada. A pessoa vai sentir como sente aqui na carne. Por isso que tem a doutrina da carne. Tá? Aqui é isso, pastor, a doutrina da carne. Assim como os que estão mortos ressuscitarão em um corpo glorificado, terão um corpo. Porque Jesus, quando ele ressuscitou em quê? Espírito? Corpo. Olha aqui a mão furada, a lança atravessada, aqui a marca, os pés furados. 40 dias. Ele comeu peixe, ele comeu mel. Nesse período, irmãos, ele estava em corpo. A Bíblia diz que como ele é, seremos semelhante. Amém, Jesus. Glória a Deus. Olha, não pensa que esse seu corpo foi envelhecido. Não pensa que até mesmo essa deficiência sua, quando você for glorificado, quando você estiver em Cristo, você será restaurada por completo. Sua perna será igual à outra. A velhice não terá domínio. O cabelo branco vai aparecer, todos serão rejuvenescidos. Melhor, não serão mulher e nem homem. Seremos como os anjos. É algo tremendo, irmãos. É algo glorioso que está previsto para nós. Que foi feito, que é tão especial. Entenda a expressão quando o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios, ele diz, olha, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, não chegou ao coração do homem, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Entenda uma coisa, me diga algo mais paradisíaco que você já viu nessa vida. Você lembra quando eu mandei a foto que eu estava lá em São Luís, no deserto da praia, que é aquelas montanhas de dunas, a areia fininha, eu tenho uns vídeos, depois eu mostro para vocês. Aquelas dunas se mudam constantemente. No meio dela nasce, Carmen, um lago cristalino. E quando você mergulha, vê uns peixinhos coloridos de beliscar. É algo lindo, maravilhoso. E em outros países tem lugares, cachoeiras, coisas tão paradisíacas. E a aurora boreal, em alguns países da parte do Oriente Médio, aquele clarão com várias cores no céu. Vocês já viram isso? Vocês já viram a exuberância das coisas que existem na vida? E o que falar da própria pessoa? Você já viu aqueles homens ou aquelas mulheres tão perfeitas, que a gente dá vontade até de admirar a beleza que Deus criou. Agora, o olho não viu, que o ouvido não ouviu. Eu estou tentando descrever, mas não chega aos pés daquilo que Deus tem preparado para aquele que o ama. É algo muito mais além disso. O apóstolo Paulo diz que coisas inefáveis ao homem, é coisas demais para o nosso entendimento humano. Ruas de ouro, mar de cristal, na cidade vai ter aquela árvore que estava no Éden, que produz 9 frutos, não haverá enfermidade, não haverá velho, não haverá nada de ruim, não haverá morte. É algo eterno. Olha, por que eu sinto desejo de comer? Porque eu sinto raiva? Porque eu sinto sentimentos? Porque eu estou preso numa carne. Mas isso não vai ter domínio sobre nós quando estivermos no corpo glorioso. É algo maravilhoso, irmãos. Aqui a gente passa muita luta espiritual dentro do nosso corpo, da nossa mente, passa prova, passa todo tipo de sofrimento, todo tipo de retaliação, preocupação pelo aluguel, preocupação
preocupação que vai comer, como vai pagar a conta. Isso tudo acontece hoje. Tudo debaixo desse sol é o quê? Aflição de quê? Espírito. Mas quando eu e você estivermos com Cristo glorificado, é algo que vale a pena sofrer. Mas enquanto isso não acontece, eu estou preso numa natureza pecaminosa, tanto eu, pastor Marco, quanto você, nós iremos lutar e fazer violência para herdar o reino de Deus. Então é algo tremendo que acontece conosco. Tá? É algo muito forte. Vamos lá, voltando para o assunto. Fala, mais outra pergunta que eu queria fazer mesmo. Não era sobre isso mesmo. É. Sobre o inferno. Isso. Interessante, irmão. Vocês já imaginaram, já compreenderam um pouquinho a razão da profundidade? Se é um lugar de sofrimento e o livro diz assim, ó, estou em atormento. Às vezes eu falo aqui, eu bato muita tecla desde o início do ministério, os irmãos que estão, viu? Sabe que desde o início do ministério eu sempre bati nessa tecla. Porque a preocupação muito grande, porque cada alma será cobrada de mim. Cada pessoa será cobrada de mim se não falar a verdade. E o verdadeiro amigo é aquele que fala, não para ofender, não para humilhar, não para desfazer, mas falar a verdade. Porque a nossa alma está em xeque. Nós estamos sendo engolidos pelo mundo. O pecado está tentando nos oprimir. A gente já corta com a aflição. Lembra quando a pessoa está fumando e você não gosta de cigarro, você fica sem ar? O pecado está fazendo isso conosco. Por isso que a gente acorda com a aflição de espírito, angustiado, atribulado, acorda de manhã para poder trabalhar, vai não sei para onde, paga, pega o dinheiro, trabalha o mês todo, pega aquele dinheiro, já paga a conta, já fica duro de novo. Cadê o dinheiro? Parece que está trabalhando, se aposenta já quase com o pé na cova. Irmãos, a única coisa valiosa que eu e você vamos levar, que não tem fim, é a nossa eternidade, a nossa alma. Então, o que é mais valioso não é essa vida aqui, mas é a nossa eternidade. Por isso que eu quero vos trazer esse ensinamento, abrir o entendimento de cada um de nós, para que possamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Porque quando nós entendemos o propósito de Deus em nossa vida, o nosso ministério começa a crescer. Você começa a ver a razão que você existe. A razão que Deus permitiu você vir ao mundo para você estar aqui. Não é só para sentar. Não é só para ocupar um espaço. Não é só para... eu vim aqui para ser mais um, não. Cada ser humano, lá em Salmo diz, cada ser humano que nasce é escrito no livro dos vivos. Tem um livro da vida e tem um livro dos vivos. Então todo que nasce está escrito no livro da vida e tem um livro dos mortos. Todos que morrem está ali. Já foi apagado do livro da vida, dos vivos. E o mais importante é não deixar apagar o nosso nome no livro da vida. Tem um livro das obras, todas as obras que eu e você fazemos, para Deus ou para o homem, aqui é anotado. Tem um livro do segredo, tudo que eu faço em oculto, Deus, Ele vai saber, Ele vai revelar, Ele vai expor, nada se escapa. Sabe qual é o pior do julgamento de Deus? Ele nos acusar, nos apontar e a gente saber que não tem como falar nada. Só dizer é verdade, é verdade, é verdade. É muito triste quando nós não temos como refutar, como nos defender, sabendo que nós somos falhos. Por que vocês acham que o Apocalipse, esse livro que Deus deu para João, e esses sete selos que se abrem, depois acompanhado dos 7 trombetas, depois os 7 trovões e os 7 taças da ira de Deus também? Porque as trombetas não foram anunciadas, cada uma delas, mas são 7 para o tempo da grande tribulação, tá? Então são sentenças da justiça, do juízo de Deus, querendo fazer com que os homens se arrependam e voltem-se para Deus, para que o homem seja confrontado com as coisas. Por que acontecem as coisas ruins? No momento da dificuldade, você clamou quem? Quando você estava morrendo, e ele te deu uma chance. Você viu o mundo das trevas, o mundo dos mortos, você vai contar essa história depois também. Quantos tiveram a oportunidade de ter uma experiência quase morta? Quantos viram companheiros e companheiras morrerem? Quantos viram amigos e colegas se suicidarem? Então isso tudo não acontece aleatoriamente.
por acontecer. Cada um de nós temos escolha. Cada um de nós temos vontade. Cada um de nós temos domínio. Porém, Deus, Ele não obriga, Ele não força, Ele coloca todas as instruções para sermos orientados, para nós galgarmos a nossa salvação. E eu digo uma coisa, ser cristão é difícil. Estar na posição é difícil. Ser cheio do Espírito Santo é difícil. Porém, a Bíblia, ela nos dá uma legalidade total, dizendo que a única coisa que vai fazer um crente ser vencedor nessa vida e no porvir, na eternidade, está lá. Aonde? Gálatas. Falando sobre o quê? 9 frutos. 9 frutos. Então você vê, são coisas simples, que estão lá, que nós podemos fazer, mas que tem uma carne miserável, irmãos. Não é só com você não, comigo também. Com todos nós que batalhem como o apóstolo Paulo falou. Essa luta, Jesus teve uma batalha no Getsemane. Pai, se for possível, passa-se de mim esse cálice, todavia, cumpra-se a tua vontade. Irmãos, ele sofreu e ele chorou. Lágrimas de sangue, saiu sangue do seu corpo, quando ele estava em constante aflição e agonia de morte. É algo muito forte, muito tremendo que acontece. E isso acontece nos dias a dias. Irmãos, não, olha, na Bíblia está escrito, um homem lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17, o capítulo 5, 17 de Tiago, que um homem que clamou para o céu, um homem que disse, não chova 6 meses, 3 anos e meio, não é isso? Quanto? 3 e 6 meses. 3 e 6 meses, segundo a minha palavra, e não choveu. Esse mesmo homem, lá em 1 Reis capítulo 19, diz que ele quando ouviu a Jezabel dizendo, olha, até meio-dia vai ser morto também. Ele ficou com medo. Se escondeu. Diz a Bíblia que ele sentiu desânimo. Ele entrou em depressão até a morte. Olha, tem coisas que nos levam à depressão. Perdemos vontade de trabalhar, perdemos vontade de viver, perdemos vontade de ir para a casa de Deus, perdemos vontade de ler a palavra, de orar, de jejuar. A depressão é um demônio que está tentando matar muitos crentes estão se matando, porque não aguentam. Uma irmã que cuidava de círculo de oração, de repente ela chega em casa e está conversando com o marido, isso foi no jornal no Brasil, e ela não aguenta porque a roupa que ela escolheu, o pessoal que não gostou, falaram, reclamaram por causa da roupa. Ela pegou a faca e cortou o pescoço. Quem foi que perdeu? Ela. E os que falaram? Irmãos, fala o que falar. Tem que fazer aquele ditado, tem que me engolir. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te capacitou. Deus que morreu naquela cruz, Ele não tem culpa nenhuma de nós, dos nossos erros, dos nossos homens. Só que nós somos colocados na prova todos os dias. A Bíblia diz que Jesus foi como ovelha para o matadouro mudo. Eu estava conversando com alguém, não sei quem é, que quando Jesus estava perante o sinédrio, botaram uma venda nele, e uns chegaram assim, olha só. Diga quem foi que te bateu. Tu não é profeta? Fala quem te bateu. Queridos, imagine o Criador que criou a criatura e a criatura querendo bater no Criador e o Criador não fazer nada. Ele tem poder de fazer assim, ó, sumir, evaporar para sempre. Ele estava no monte e Moisés disse, eu quero ver a face de Deus, eu quero te ver, Senhor. Ele botou uma pedra na sua mão e a glória de Deus só fez com que ele descesse cheio do poder e da glória de Deus ali, perante o povo, e não conseguiu ver o rosto de Moisés. Imagine o rosto de Deus. Mas você vai ver um dia. Um dia nós vamos ver. Um dia nós vamos ver. Então, irmãos, é algo muito forte, é algo muito tremendo da parte de Deus para nós compartilhar. Ai, Jesus. Vamos lá. Atos Apóstolos, capítulo 17. Tá? Capítulo 17. Capítulo 17, versículo... Eu não vou ler do versículo 15, porque Paulo, em Atenas, o seu discurso no Areópago, tá? no salão, onde ficavam os grandes
mestres inteligentes, os filósofos naquela época, né? Hebreus, Demétrio, muitos homens estudiosos, eles traziam, né, Sócrates, Platão, né, eles traziam ideias desses homens, né, a evolução, a inteligência desses homens, e eles trazem a vida como uma filosofia. Por exemplo, esse Buda, eu esqueci o nome dele, não esqueci o nome dele. O Buda, que ele saiu do palácio, saiu da condição financeira, de uma vida estável, e foi em busca da luz e do caminho. Ele foi em busca da luz e do caminho, ele se absteve de vaidade, de casa, de moradia, de tudo que cercava ele de bem, para descobrir o caminho e a luz, e morreu nas trevas. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai a não ser por mim. Quando ele surgiu, Jesus já existia, ele poderia ter sido salvo. Ele poderia ter sido salvo. Muitos buscam, os filósofos, eles buscam a teoria, eles buscam a evolução, crescimento, mas a verdade, a sabedoria total e suprema está dentro da Bíblia. Queridos, todos os pregadores que já existiam desde a época do apóstolo Paulo até o presente momento nunca esgotaram o conhecimento de Deus. Existe uma lição profunda e tão íntima no âmago de Deus, nos livros de Deus, que Ele quer revelar ainda para muitos outros servos. Nessa vida e nem na vida que passou foi revelado. É algo muito tremendo, é algo muito profundo. E isso, para Deus revelar, requer, como eu falei no início, uma vida totalmente dedicada ao cristianismo, dedicada a Deus, cheio do fruto do Espírito Santo, cheio do amor a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, mais do que a sua própria vida, para servi-lo e encontrar Deus. É interessante que quando uma nova convertida, quando ela aceita Jesus, é algo tremendo e lindo. Presta atenção no que eu vou falar. O novo convertido, ele é uma bênção para ouvir a voz de Deus. Não sei se aconteceu com vocês. Mas a filha de Lenison aceitou Jesus. Novos convertidos, prometeu o Senhor. Deus batizou no Espírito Santo e eu falei para ela: nós vamos santificar. Se tu buscar a Deus, Deus vai falar com você. Queridos, uma vez nós chegamos no culto, ela estava ali chorando, maravilhosa. Teve uma briga de caramba, essa de ouro lá. Hein? Deus falou comigo, a voz falou comigo. E falou isso. Assim, ó. Que coisa tremenda. Deus fala. Deus fala. Eu vou ler aqui porque esse texto que fala está dentro do contexto que Deus me deu. Pastor. Fala, meu amigo lindo. Deus te Beleza, abençoe. Beleza pura. Tudo na paz do Senhor. Tem que ficar na paz do Senhor. Ó, se a gente ficar na paz do Senhor, eu não entro aqui na igreja, não. Hein? Ô, glória. Na hora certa você vai estar pregando aqui também. Beleza. Em nome de Jesus. Olha só, versículo 23. Versículo 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Epa, olha para mim aqui. Existe crente supersticioso. Não pode ver gato. A minha mãe, então, que é nordestina. Tem muitos crentes. Não, hoje é Semana Santa, eu tenho que comer peixe. É peixe. Irmão, você pode comer peixe, pode comer carne, você pode comer coisas que você não pode comer sangue, que é sufocado, que é a alma do animal. Mas fora isso, você pode comer coisas que Deus permite. Tá? Ele proíbe o porco porque o porco é muito venenoso. Tá? Porque, dependendo de como é tratado os porcos, tem porcos que comem lixo, o pessoal mata e bota para vender e depois contamina. E o bicho do porco, ele não morre assim à toa, não. Então é algo que pode prejudicar o templo do Espírito Santo de Deus, o nosso corpo. Tá, irmãos? Mas coisas que é sadio, tá tranquilo. Então isso é muita superstição. Ovo, não sei o que da Páscoa, o ovo da Páscoa. Mas coelho bota ovo? Coelho bota ovo. O que é Páscoa? Páscoa vem do Antigo Testamento ali, né? Pular
por cima, aquele que pula por cima. Por quê? A Páscoa, eles comiam erva amarga para mostrar o sofrimento que eles sofreram, 430 anos debaixo da escravidão. Não, manda eles pegarem a palha, botar ali e pisar no barro para fazer tijolos. Depois, olha só, amargo. Depois Deus fala, pão sem fermento. Pão sem fermento não é gostoso não, irmão. O povo do crente hoje quer comer chocolate. Me diz um pão sem fermento, é bom? É bom, Carlinhos? Não é bom, é ruim. Só porque é rapidinho, né? Agora vai comer ele direto aí, um pedaço. É porque, né? Segundo, mata um cordeiro, que representa Jesus Cristo. Passa nos umbrais da tua casa espiritual. O sangue de Cristo está sobre a tua cabeça. O sangue de Cristo está sobre o teu corpo. Ele vai ter que passar por cima, porque a Bíblia diz lá em Efésios, 1 Coríntios e alguns textos da Bíblia, do Novo Testamento, nas epístolas, diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo do Senhor. Ou seja, um selo, uma marca. Aquela marca, Satanás olha, esse eu não posso, esse não dá, esse não tem como. Tem que pular por cima. É tremendo. Então nós somos valiosíssimos. Nós somos valiosíssimos demais para Deus. Nós que nos menosprezamos, nós que nos amaldiçoamos, nós que dizemos que somos uma miséria, que nós não servimos, que somos inúteis. E a Bíblia diz, Salmo 119, versículo 9, como rejeitaste a bênção, ela se afastou de ti, e não desejaste a maldição, ela sobrevém à tua vida. Desejaste a maldição, ela vem correndo para abraçar. Não desejaste a bênção, ela se afasta, está escrito. Querido, deseja a bênção. Eu nasci com o propósito de Deus. O homem querendo ou não, eu serei uma bênção. Eu serei uma bênção. Eu serei uma bênção. Você tem que profetizar isso. A palavra tem poder. Administre a palavra, porque a Bíblia diz que um dos 9 livros que será cobrado lá em Mateus capítulo 12 é o livro da palavra. Toda a palavra ociosa que sair da boca do homem, ele prestará conta no dia do juízo. Aleluia. Você está vendo que isso são doutrinas que vêm nos moldando de dentro para fora? A palavra que ela tem que sair com poder. Ela tem que sair direcionada por Deus. Não por nós, por Deus. Porque é algo tremendo. Então tem vários setores que nos doutrina, que nos ensina, que nos molda, que nos, por exemplo, Provérbio capítulo 23, versículo 7. Assim como o homem imagina em sua alma, assim será. Você imagina que será um fracasso? Sabe por quê? Pode falar. Vai ser um fracasso. Vai ser um fracasso. A maioria das pessoas que vão para a faculdade ou no trabalho, elas já vão dizer, eu não vou conseguir. Tem muita gente mais inteligente que eu. Ah, não dá não. Não dá. Queridos, mas quando você tem fé, quando você tem Deus, todas as portas se abrem. A igreja de Filadélfia, eis que eu tenho a chave da porta. A porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém abre. Como não negaste o meu nome? Não te negarei no momento da adversidade, da aflição. Uma fila imensa dobrada. Um monte de gente gabaritada com currículo, com diploma, com um monte de coisa. E lá no final, até minha própria irmã estava lá nesse dia, falando inglês, com vários cursos também. E lá também, lá no final, estava eu também no meio. Uma bolsinha, novo convertido, uma arma cristã, uma Bíblia. Sabe aquela bolsa do coroa de coroa? Eu estava assim, sabe? Uma bolsinha que é assim, converti assim, de coroa mesmo. Eu estava, né? Todo empolgado, todo direitinho na doutrina. Cheguei lá, depois na última fui ser entrevistado e perguntar: você é crente? Sou sim, graças a Deus, sou servo de Deus. Ah, vejo. Porque muitos que passaram aqui eu sabia que era crente, perguntei, eles falaram que não. Eles negaram, falaram de vergonha. Está contratado. Meu currículo, e a minha mãe disse: meu filho, tu está um mês procurando esse trabalho. Vai em outro lugar, mãe. Eu sirvo Deus, dono do ouro, da prata, o Deus que muda o coração do homem, tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. E se ele falou que eu vou trabalhar lá, eu vou trabalhar lá em nome de Jesus. Eu fui lá, falei isso de noite. Tive o sonho de chegar lá, fiquei trabalhando. Em restaurante. Então,
eu sofri tanto isso na minha vida. Nunca lavei tanta louça como lavei naquela vida. Minha mão estava despelando toda. Perdendo o culto, perdendo o culto e tudo. Chega, tira o avental, vou embora. Vou embora. 7 donos, chega um dono grandão, ele batendo na mobília dele. Que foi, meu filho? Que foi? Não, eu vou sair porque eu estou perdendo muito culto, eu estou perdendo aula de teologia e tal. Meu filho, que hora que tá 10 horas da noite. Vou pegar vocês 6 horas da tarde. Muito bem. Então você tem que trabalhar. Eu fui o único. Eu só pegar 10 horas da noite. O resto, tudo 6 horas. Passar lá nas 6 horas por dia. O meu salário é integral. Deus é Deus ou não é Deus? Quando você honra Ele, Ele te honra. Quando você é fiel nele, no compromisso e fidelidade, você é um cristão, sou um servo de Deus. Eu sirvo o Senhor, eu sou representante. Capítulo 2 Coríntios, capítulo 7, capítulo 4, versículo 7. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes de nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos não temos capacidade nenhuma, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aleluia! Glória a Deus! É forte! Aleluia, Jesus. Independente do grau acadêmico, eu não tenho teologia, eu não tenho segundo grau, ele chama as coisas inúteis, vãs, para aniquilar as sábias e entendidas, para mostrar, porque o homem quando tem sabedoria, ele diz, isso é pelo meu magnífico poder. Nabucodonosor, eu edifiquei essa grande muralha, palácio de Nabucodonosor, uma das 7 maravilhas, jardim suspenso, coisa maravilhosa, o rio Eufrates cortava ali dentro. O homem viu aquilo tudo, se engrandeceu e disse, eu construí tudo isso com o meu magnífico poder na mente, e foi tirado dele. Para ele ficar 7 anos comendo capim como um animal, e no final de 7 anos ele olha para cima e escreve o capítulo 4 de Daniel e diz, não há Deus semelhante a ti, tu exalta, tu abate. E Deus diz, eis meu servo. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus. É isso que Ele quer fazer comigo, é isso que Ele quer fazer contigo. Ele quer destronar os principados e potestades e procura vaso para ser instrumento dele. Mas voltando para o texto aqui, superstição. Porque passando eu, apóstolo Paulo, e vendo os vossos santuários, os templos, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Meu Deus do céu. A esse Deus que vocês colocaram aqui, que vocês honram, sem conhecer, é esse Deus que eu quero vos anunciar. É esse Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou o homem, que tudo que existe no firmamento, é esse Deus que tem o domínio da vida e da morte, que eu quero vos pregar, e chamou a atenção de todos. Diz que a palavra cresceu de tal forma e de tão poder, e tão extraordinariamente, que a deusa Diana, tida como uma das 7 maravilhas do tempo antigo, na Grécia, caiu por descrédito. Os homens que vendiam os santinhos, as imagens da deusa Atena, eles tiveram que mendigar, pegaram os livros de ocultismo, pegaram os livros pagãos, colocaram na praça e tacaram fogo, se converteu só por causa de um homem só, cheio do poder do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Um homem, uma mulher cheio do poder de Deus. Deus não precisa de quantidade de muitos, só de um que se coloque na posição. Verdade, Jesus. Esse é onde eu quero entrar. O Deus que eu criei para eu ser. É forte. É muito forte. Por quê? E como assim, pastor? Abra comigo. O Deus, grave esse texto, olha. O Deus que eu criei para eu servir. E é o que está acontecendo em geral. Em geral. Vários ministérios. Olha aqui, ó. Samuel. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui.
Aleluia, Jesus. 1 Samuel, capítulo 3. Quem achar pode ler o versículo 7, por favor. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Quem é Samuel? Sacerdote? Juiz. Como a Japonesa falou, sacerdote, profeta, Juiz. e juiz. Eu vou falar abertamente o que é esse homem. Porque você já analisar o capítulo 2 de 1 Samuel e a história do livro de Samuel, vai narrar eu vou narrar só duas histórias. Olha só. Samuel, o Eli estava corrompido. Ele passava a mão na cabeça do filho. O filho estava errado, comia a parte que ele queria do sacrifício, levava a obra de Deus relaxadamente, não fazia questão das ofertas. O pastor pega o dízimo e a oferta das ovelhas como se fosse algo normal. Ele, por exemplo, você passa 30 dias trabalhando e eu pego aqui teu dízimo e vou sair gastando como se fosse algo. Eu estou fazendo descaso das coisas de Deus. Se você coloca aqui, não é meu, é de Deus. E tem que ser administrado para as coisas de Deus. É uma das coisas, mais ou menos. Fora isso, estava em adultério com mulher Finéias, Etéias. Eles estavam em pecado. O murmúrio do povo ia ao ouvido de Eli. E Eli nem... Sacerdócio corrompido, igreja corrompida. Deus disse assim, ó, levanta aí, profetizou. Deus profetizou. Deus é profeta também. Eu levantarei um servo segundo o meu coração e fará tudo aquilo que eu quero, que minha alma deseja. Aí a Ana, ela não era estéril. Muitos pregam que ela era estéril. Ela não era estéril. 2 vezes no capítulo 2, a Bíblia vai narrar que Deus fechou a madre de Ana. Se Deus fechou a madre de Ana é porque ela não era estéril. Ela poderia gerar filho, mas Deus tinha um propósito. Porque a Ana era temente a Deus e ia sacrificar o Senhor de ano em ano. Só que a oração dela durante 25 anos foi uma oração egoísta. Só pedindo para ela. O dia que ela orou pedindo para Deus, por isso que diz primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, diz: esta é a confiança que temos em Deus. Se orarmos, carne, alguma coisa, segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Segundo a vontade, desse capítulo 5, versículo 14. Segundo a vontade de Deus, é isso ou não é? Ele nos ouve. Então, para Deus ouvir a oração, tem que ser segundo a oração, a vontade de Deus. Terceiro, não pode ser uma oração egoísta. De onde vem a guerra e as pelejas? Tiago capítulo 4. De onde vem as guerras e as pelejas? Porventura não vem dos vossos membros? Por que pede e não recebe? Porque pede para gastar no vosso deleite. A gente não, na maioria de nós não pedimos para a glória de Deus. Senhor, eu peço que isso seja para a glória do teu nome. Tudo que nós pedimos para a glória de Deus, Pai, me usa na palavra para a glória do teu nome, Ele vai usar. Me usa no louvor para a glória do teu nome, Ele vai usar. Usa-me na oração para a glória do teu nome, Ele vai usar. Tudo temos que fazer segundo a direção do Espírito Santo. E a Bíblia nos ensina e nos mostra a ser um Deus eficaz e poderoso em Deus, que muda situações e quadros. Aleluia. Deus fez isso. Só que Samuel nasceu. Samuel, a certa idade, Deus se manifestou. 3 vezes capítulo 3. Samuel, quando vê essa voz, diz: Senhor, eis-me aqui. E aí foi a voz de Deus. E nesse versículo que o presbítero leu, diz o que? Samuel não conhecia a voz de Deus, porque ele não havia se manifestado, e nem a sua palavra. Duas coisas. Muitos crentes não conhecem a voz de Deus e não conhecem a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque a
maioria de nós, estamos presos nas nossas próprias vontades, nos próprios sentimentos. Quantas horas eu ficava na internet, assistia filmes e filmes e filmes. Eu falo por mim, por isso que eu digo, a condenação vem por mim primeiro. Ficava ali assistindo filmes. Entendeu? Aqui, mano. Pegou logo um monte logo. Não, tem que comprar até papel umedecido, porque às vezes é empregador e não tem. É bom ter, para poder ele se secar. Já pensei até comprar umas toalhinhas bonitinhas dessa aí, de R$1, e quando ele vier, o pregador de fora e estiver ali, ó, dá pra ele. Né, irmão? Isso é sabedoria nossa. Olha, irmão, eu fui sem querer, mas é bom papel. Tem rosinha assim. Já vem preparado. Tá bem preparado. Os irmãos estão entendendo? Ele não conhecia a voz de Deus e nem a palavra. Quantas vozes nós temos ouvido nos altares? Em igrejas. Deus não se manifesta só em igrejas grandes ou pequenas. O diabo se manifesta em igrejas grandes e igrejas pequenas. Depende da conduta do servo de Deus que está ali. Se ele vive ou não vive, a palavra é Santo Deus. Mas quando é real que o Senhor dá a voz, aquela voz suave, faz isso, e você não obedece. Quando chega no outro dia, as caras não fazem. Aí Deus vai cobrar. Porque se ele... Irmã Maria, por isso, irmã Maria, olha só. Preste atenção uma coisa aqui. Quando você está orando, certo? Orando, jejuando, buscando a Deus, está ali sempre se consagrando. Quando Deus se manifesta na vida de uma irmã aqui ou de um irmão, só falando em línguas estranhas, você sente logo a presença. É ou não é? Então, quando a pessoa... É por isso que o vaso tem que estar na brecha, na posição. Se ele não estiver buscando, orando, não estiver compromissado com Deus, queridos, pode ter certeza. Vou falar, pastor, mas muitas das vezes estão cheios de Deus, buscando de noite, de madrugada, nem dorme, mas as pessoas que têm mais não sentem nada, até frustra você que está cheio. Não sente nada porque a Bíblia diz que está morto espiritualmente. Olha, o pastor Anderson de Friburgo, ele tinha a costa mais larga de lá. O homem era isso aqui, eu parecia uma Schwarzenegger. Doutor em teologia, um amigo meu, conhecedor. Se eu ainda souber, eu chamo ele. Hoje em dia ele é um homem de oração, extrema oração. E um dia ele estudando no seu quarto, no seu bibliotecário, ele estava ali estudando, de repente, uma voz disse: meu servo, cresça no conhecimento. Mas lembre-se, cuidado, para não perder a sensibilidade do meu Espírito Santo. Muitas pessoas já perderam a sensibilidade do Espírito Santo. Como se perde a sensibilidade do Espírito Santo? É o que eu falei no início. Você tem que odiar, ter raiva, praguejar o pecado. Pecado tem que abolir. Santidade ao Senhor. Os santos, ele tem escrito nas roupas deles, santidade ao Senhor. Na panela de Salomão tinha escrito, quando eles lavavam e aparecia ali areado o fundo, santidade ao Senhor. O cabelo da mulher diz santidade ao Senhor. As tuas vestes diz santidade ao Senhor. A tua vida tem que dizer santidade ao Senhor. Porque você foi a obra-prima criada pela própria mão de Deus. Por isso que ele colocou essas doutrinas para nos moldar o nosso caráter, para a gente seguir a vontade e a diretriz de Deus. Foi a ordem. Quando ele criou o início, quando ele criou, ele disse o quê? Criou a separação das águas, do firmamento. Criou depois as árvores, semente, dentro da semente. Criou os animais, os quadrúpedes, os répteis, as aves e tudo. Mas quando foi no homem, ele disse essa palavra: agora façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E em Salmo diz que nós somos deuses. Não em deidade, mas em semelhança. Deidade é o quê? Onipotente, onipresente, onisciente, poderoso como Ele. Mas nós detemos o poder de Deus, nós somos partícula de Deus, somos pessoas que temos o poder de Deus de exercer aqui na terra. Maiores, irmãos, olha só, uma pessoa está morta. Você vai lá em nome de Jesus.
tirado o osso de uma pessoa, não a minha, tá? A minha tem todos os ossos. De uma irmã que ela contou pra gente, a minha mulher não estava lá. E Deus usou essa mulher, botou a mão, para a glória de Deus, o homem comigo saiu da cadeira, uma pessoa andava. E no dia que eu olhei ela, Deus botou o osso novamente na terra. Isso é essa de maravilhas, milagres, tá? Isso está disponível para a igreja. Operação de maravilha. Mexe com fenômenos da natureza e também com a natureza humana. A estrutura, nasce perna onde não tem perna, nasce olho onde não tem olho, nasce coisas tremendas, o homem sem língua ele fala. É algo que somente Deus pode fazer. Aleluia. Isso está para nós, esse poder. Mas esse poder, para a gente pegar ele, tem que passar pelo processo chamado santificação. Deus só pode usar santos para demonstrar o seu poder, a sua glória na vida das pessoas. Por isso que as pessoas estavam ali perturbadas, adorando vários deuses. Quando eu falo adoramos vários deuses, Samuel não conhecia Deus ainda, a voz de Deus, não conhecia a palavra de Deus. Como eu vou conhecer Deus? Através da palavra. Quantos crentes vêm para a casa de Deus aprender, tirando excesso dos que não trabalham? Os que estão trabalhando, tira esse. Os que não estão, às vezes, não conseguem vir. Porque o diabo sabe, se não ir, não vai aprender. Eu não falo doutrina, irmãos, porque até para doutrinar e ensinar, tem que ter graça de Deus, tem que ter uma vida de busca, de dedicação, porque ninguém vai sair da casa para ficar ouvindo bolota ou besteira. Tem que ouvir coisas que edificam, que libertam, que transformam a pessoa, que sente vontade de ser crente, vontade de servir Deus e sai daqui com a vontade de ter essa intimidade com Ele na sua vida. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Então, aqui no capítulo 19, outra coisa. Por que as pessoas não conseguem ter esse poder todo? A maioria delas são poucos. Os que conseguem adquirir esse poder todo tremendo na sua vida. Vocês já leram Os Heróis da Fé? Alguém já ouviu o livro Heróis da Fé? Não. Esse livro, Heróis da Fé, os mártires do Coliseu. Vocês vão ver a história. Uma certa ocasião, a história de uma criança, o nome dele é Victor, 7 anos. Ele era do sacerdócio, né, daqueles homens do clero, tá? Que era de Roma, servia Roma, estava ali na corte, eles eram homens dotados, e abolia esse Jesus. Só que essa criança, pelo nome Vitor, se converteu, aceitou Jesus. Mas ele aceitou Jesus de uma forma tão tremenda e maravilhosa que ele começou a revolucionar e o pai fez de tudo para persuadir aquela criança de negar Jesus. Mas ele não negou Jesus, ele se converteu de verdade. Que coisa, né? O poder de Deus se apossou daquela criança. Isso está escrito, tá? Você pode ler lá que é um livro que foi guardado por 7 chaves pela Igreja Católica e depois de um tempo foi tirado e foi exposto para as pessoas entenderem essas histórias que aconteceram na época. Vai edificar sua vida muito, muito. E essa criança foi levada perante lá o imperador e ele disse: olha, meu filho, nega esse teu Jesus. E ele disse: eu não vou negar Jesus. E ele ficou com tanta raiva que ele pegou um chicote, foi bater na criança. Quando ele foi bater na criança, o seu braço secou. Na mesma. Isso aconteceu na Bíblia, irmãos. Sim. O Jeroboão I, rei das 10 tribos de Israel. Porque o profeta foi profetizar ali no altar. Altar. Não é isso? E aí a mão dele disse: ora ao teu Deus para que meu braço volte. Ele está mostrando perigosidade. Um crente que é convertido e um crente que não foi convertido. Porque Jeroboão era crente também. Isso acontece geral, irmãos, em todas as igrejas. Por isso que Cristo veio buscar uma igreja e uma igreja, um povo de um povo. Por isso que o pastor ele tem que ter a preocupação de mostrar esses ensinamentos todos para nós, irmãos. E os professores também nas escolas bíblicas, de mostrar até os pregadores daqui essa verdade, para que a pessoa venha viver a palavra e ter desejo de buscar a Deus. Ele orou, o braço voltou normal.
botaram ele no calabouço lá embaixo, e quando foi uma certa hora, meia-noite, lá naquele calabouço, viu um grande clarão saindo de lá, e ele cercado dos anjos louvando a Deus. Quando ele passou pela passarela, as estátuas de Júpiter e Apolo caíram. Meninas de 12 anos que foram tentadas ser estrupadas, raio caiu e fulminou o cara. Casos tremendos que aconteceu na época dos mártires do Coliseu. Coisas tremendas, os heróis da fé são homens que tinham uma intimidade tão grande com Deus em oração, que se debruçavam diante do Senhor em choro e pranto. A gente não consegue orar mais perto do outro, porque a gente só chega orando pedindo. A gente não chega orando agradecendo. Olha só, você dobra o joelho, a primeira coisa que faz, começa a agradecer. Obrigado. Obrigado pelo meu esposo, obrigado pelo meu ministério, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelo meu pastor, pela minha irmã, obrigado por isso, por aquilo. Comece a agradecer a Deus pelo comer, pelo teto, pela casa, pela saúde. Comece a agradecer, vai ter muita coisa a agradecer. Depois, Senhor, eu confesso meus pecados. Olhas para mim, não por oradinho, mas de misericórdia. Sou pecador, necessito do teu perdão. Perdoa minhas palavras, impureza nos meus lábios. Perdoa os meus olhares impuros, minha mente. Santifica, começa a pedir perdão, vai ter muita coisa. Depois você vai orar a Deus, irmãos. Vai ser mais de uma hora. Orando pela salvação. Senhor, salva. Senhor, aí você vai orar em particular, oração particular. Senhor, ora por fulano, Senhor. Ele é afetuoso, ele é irado. Senhor, trabalha no coração dele. Faça a obra na vida dele ou na vida dela. A gente começa a orar um pelos outros para Deus tirar os nossos defeitos, porque a gente consegue olhar mais os defeitos que a qualidade. Então começa a orar e apresentar diante de Deus. Aí Deus começa a trabalhar, Deus começa a libertar, e as nossas orações são respondidas. Então isso nos vai dar uma intimidade tão grande, irmão, tão grande, que você vai passar horas. Quando você sair dali, você vai sair assim, flutuando. Já orou? Vai, e quando aquela lágrima desce, chora. Rapaz, você chega assim, ó, estufado aqui na igreja. E quando você chega aqui na igreja estufado, de repente você depois fica quase de novo. Já começou com isso. É horrível. Presta atenção. Se orar, jejuar, tá cheio do poder e depois de nada tá vazio. Vai falar? Sim. Hoje em dia está muito difícil acontecer porque uma questão, deixa cada pessoa, falando assim, orar por ela, Deus operar, muita gente acha que eu que fiz aquilo, mas foi até uma pessoa que foi curada através da minha oração, mas dependeu daquela pessoa que foi orando. E se caso acontecer isso, o que acontece? Muita gente, onde que a gente vai, tem celular, né? Todo mundo bota na grava isso. Né? E eu creio, que Deus não está deixando a gente isso, porque se acontecer isso, se gravar, Idolatria. Então, se fosse, a gente vai lá para o interior, lá onde não tem essas coisas, sim, acontecem essas coisas. Mas aqui a gente vê como E como agir diante disso? Olha só, é inevitável colocar uma luz e no clarear o tempo. É inevitável você se destacar diante de Deus, ou qualquer um dos irmãos que se santifica, busca, vão olhar de qualquer forma. Não tem como esconder. Jesus mesmo fez um milagre, diz, olha, não fale para ninguém, só te mostra. Mas não adiantava. Ele, ele me curou, ele fez isso. Não adianta. O que Deus quer? Que essa vaidade não entre em nosso coração. Que se sinta como independente dele. Se esvazie cada dia. Não há limite para o crente crescer. Quanto mais ele é usado, mais se sentir miserável diante de Deus, mais Deus vai usar. Não tem problema. Não, aí você não vai deixar ser idolatrado. Agora, você também não pode ser ignorante. Não pode, mulher de Deus, santa. Misericórdia. Mesmo que ele implore, Deus tem que saber o teu coração, Senhor. Misericórdia. Não pode deixar ficar assim.
Coxa quente mesmo. Aí eu Não, pego mas assim. o pai que não se sente, mas o pai que não se Não sente, pode. todo mundo se Por sente. quê? Olha só, outro ponto, eu vou abrir outro ponto Todo mundo aqui. se sente. Eu vou abrir outro ponto muito importante aqui, ó. Tudo que eu ou você fizer, Deus fizer por misericórdia no oculto, tem que ficar no oculto, tem que ser revelado por outras pessoas. Ninguém, eu não posso chegar aqui, eu orei, eu curei, eu fiz isso. Então, Deus fez isso. Isso é pecado porque está se vangloriando. Se Deus te mandar contar um testemunho desse, você faz isso. Olha, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu quero contar um testemunho que o Senhor permitiu. Pela misericórdia, se Deus estiver te revelando. Se não, fica calado. Por quê? Porque quem está aí está achando que você está se exaltando. Está achando que você está se vangloriando. Mesmo que não esteja, mas a impressão é essa. E a vanglória, ela é um laço para destruir a pessoa. Ela faz a pessoa perder a salvação. Por isso que eu te falei, a gente se focaliza só no pecado grande. Tá? Adultério, prostituição, se esquece do pecado. Mentira. Fofoca. Olha só. Olha só. 1 Samuel, capítulo 7. Samuel exorta o povo ao arrependimento. É o que tem que haver na igreja hoje em dia. Para que nós venhamos nos converter de verdade, irmãos. Eu não vou falar mentira não. Perdão. Eu vou falar uma verdade para vocês que acontece comigo também. Vocês vão ter que. Não acontece. Olha só. Sucedeu que desde aquele dia, versículo 2, a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos. Queridos, nada acontecia na vida deles. Quantos anos a arca ficou? 20. Não aconteceu nada. Então, tempo de crente. Isso que Deus tem. 20 anos. Para a presença de Deus se manifestar na vida deles, foi necessário o quê? Ele diz aqui, olha, vocês... Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e as astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor, servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Isso aqui, esses deuses pagãos, Baal e Astarotes, que é a esposa de Baal, a deusa da fertilidade, esses deuses pagãos, hoje em dia, traduzido nos dias atuais, como os deuses que estão dentro da igreja, que impede o crente de crescer e ter entendimento. Vê se acontece isso dentro da igreja, esse Deus. Mentira. Quem é o pai da mentira? Quantas vezes eu tive uma mentirinha lá para aqui dentro? Não, irmão, eu tenho orado a Deus, Senhor, tira a palavra de mentira da minha boca. Eu não minto a palavra, mas de vez em quando dá aquele negócio, eu estou orando direto, Deus me libertar. Pastor, o que é isso, pastor? O pastor fazendo isso? Olha, irmão, não estou me dando margem para a mentira, não. Eu estou orando para Deus me libertar. Tá, irmãos? O pastor ensina, mas se ele também não andar na linha de Deus, ele vai para o inferno também. Não, mentira. É um Deus. Uma das coisas que isso é pecado pequeno que a gente não trata como se fosse uma coisa grande. É uma coisa simples. A gente dá mentira do trabalho, dá mentira, não deu para mim ir para a igreja, não. Mentiu, pastor, eu estava cansado. Eu gostei do dia que o varão falou, pastor, eu tive que fazer minhas coisas lá, não deu para me vir. É assim que você, pastor, eu estou cansado, não dá para mim, me perdoa, tá? Deus, ele vai apoiar, porque ele sabe fazer falar a verdade, não, pastor. É mentira, não dá mentira, porque Deus sabe quando é mentira. Seja sincero, ó, pastor que é servo de Deus, não vai matar nem condenar você, porque ele também é um homem, ele precisa de Jesus. Tem dia também que eu estou sem ânimo para vir para a igreja, cansado, as irmãs, mas eu luto contra isso. Então, eu não posso mentir. Agora, uma coisa que está no Velho Testamento e no Novo Testamento também clareia muito, e que a Bíblia condena, que não entra no céu. Uma coisa tão simples e que é tão gostosa. Eu estou sendo experimentado. Se eu vou pregar, eu estou sendo experimentado também. Eu passei por alguns quadros, algumas coisas erradas que eu vi de fazer em outros lugares. Não é daqui não. Se é daqui eu não sei, eu vou falar também.
Eu vou dizer, deixar em aberto. Olha só. E eu olhei, e a vontade, eu cheguei até vontade de falar para a Leide, de contar. Mas eu está repreendido. Quem sou eu para julgar fulano segundo? Eu não sei o que aconteceu. Eu repreendo toda a fofoca da minha boca. Essa miserável, essa desgraça. Rapaz, irmãos, fofocar é bom. Quando você não quer fofocar, chega uma você. E o pior é que conta assim, rapaz, e esse aquilo. E conta, e a gente é inflamado. E aí quando a gente fala, debate, a gente começa a julgar. A gente começa a condenar. Então o Senhor falou, me ministrou no meu coração. Cada um vai prestar conta de si. Porque quando eu começo a olhar muito para cá, eu esqueço da minha. Eu acabo também transgredindo a palavra e por causa dessa besteirinha eu posso ir para o inferno. Está lotado de crente nascido. Está lotado de pastor, de evangelista, de missionário, de diácono, de diaconisa, de crente, de ovelha, de apóstolo que estão lá por causa disso. Que isso, pastor? São Deus, nós temos que se arrepender, tirar tudo. Porque, irmãos, a gente anda na rua e a gente vai ver muita coisa errada. A gente não pode ver para nada disso. Só o Senhor guarda meu coração. Coloca um guarda nos meus lábios. Quando Isaías foi contemplou Deus, o que ele disse? Eu habito num povo de impuros lábios. Pegou uma brasa do altar, o anjo trocou contra Elias, e a brasa na sua língua para tirar a impureza. Moisés, para servir a Deus, foi necessário o anjo, ele mandar botar a mão no coração, tirar a lepra do coração, para ter um coração puro. E o que a Bíblia diz no Novo Testamento? Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Eu não posso pensar também maldade no meu coração contra fulano, contra ciclano, contra beltano. Eu não posso pensar. Ainda que eu veja uma coisa que eu possa achar que é errado, eu não posso julgar segundo o que estou vendo. Eu tenho que apenas orar e pedir ajuda. Ajuda. Essa é a nossa missão. Liberta. Senhor, transforma. Senhor, mostra. Tira essa escama dos olhos dele ou dela. Isso é difícil, não é? Ser crente assim. É crente ou não é difícil ser crente assim? Mas essas coisas, se nós não viver, não se converter, vamos todos para o inferno. Começando com o pastor. Irmãos. Queridos, outra coisa. Escute uma coisa. Olha para cá. Está traçado eu chegar nessa cadeira aqui, onde o presbítero Carlos colocou o pé. Se eu chegar ali, eu vou ganhar minha vitória e minha bênção. Só que eu vou andar até lá, e nesse caminho, muitas coisas vão se colocar no meio. Muitas coisas vão se colocar no meio para você não chegar até o céu. Para eu não chegar até o céu. Porque fulano que me prejudicou, ciclano que te prejudicou, se arrepende sim. E a gente que ficou triste ou abatido, é salvação. É injustiça. Por que nós perdoamos por causa de fulano? Não, por nossa causa. Porque o nosso coração fica entristecido. Nosso coração fica. Não é? Então, a gente fica preso no mundo espiritual, irmãos, e nesse tempo presente é o que nós mais temos visto na igreja. Nos ministérios. Porque seguir a linha de Deus é difícil. E quando a gente tem uma oportunidade, vai logo lá. Procura reconciliar com o teu inimigo, com o teu adversário no caminho. Para que não aconteça de você morrer sem colocado no cárcere. Porque o caminho é essa vida. Eu estou vivo. Se eu não me consertar enquanto eu estou vivo e eu morrer, isso existe. Então, lado a lado, difícil. E outra coisa, isso, como eu sempre falei aqui, bati a terra. A palavra de Deus se cumpre todos os dias na nossa vida. Eu vivendo, a palavra vai se cumprir. Eu não vivendo, vai se cumprir. Não adianta. Mas o povo erra por causa de quê? Falso conhecimento. E por que não experimenta o poder? Errais por não conhecer? O poder vem através do conhecimento. Olha só. Alguém, eu sempre falei,
quando eu aceitei Jesus, meu pai na fé, me deu uma Bíblia. Eu fiquei muito feliz, aquele presente foi maravilhoso para mim. Ele disse: Marcos, você é um novo convertido? Leia, estuda, de Mateus a Apocalipse. Depois que terminar com Mateus a Apocalipse, estude de Gênesis a Malaquias. Terminou? Volte ali novamente, para você entender de Deus. E eu fiz isso. 1, 2, 3, 4. Comecei a ler. Comecei a ler a Bíblia. Eu, para a glória de Deus, comecei a ler a Bíblia toda. E olha como Deus começou a ter o entendimento, esclarecer. O livro dos 4 evangelhos são chamados sinóticos, porque eles apresentam as histórias parecidas, semelhantes, e vai falar da pessoa de Jesus. Desde a sua profecia, seu nascimento e a sua trajetória, sua morte, seus milagres. Depois vem o livro histórico, o início da criação da igreja. Depois vem as 21 epístolas, são doutrinárias, são elas que vão libertar o crente. Vai falar sobre fofoca, vai falar sobre mentira, vai falar que eu posso, todas as coisas me posso, todas as coisas, não, Pastor, as coisas me fortalece. Todas as coisas me convêm, mas nem tudo é lícito eu fazer. A esposa do pastor faz isso, vai fazer, que vai ela e você para o inferno. Deixa ela fazer. A esposa do pastor, ela anda assim, deixa. Porque a gente sempre quer botar um foco. Não pode foco. Você é você. Você tem um chamado. Você tem que brilhar. Você tem que ir para o céu. Os outros, se quiserem para o inferno, não é? Por isso que nós, irmãos, professores, pregadores, temos que falar isso na igreja. Isso tem que ser falado, ensinado, para que Cristo venha ser gerado dentro de nós. As epístolas são doutrinárias, ela molda o crente. Romanos vai falar natureza pecaminosa. Quem somos nós de verdade? É o Evangelho segundo Paulo, um das epístolas, um dos livros mais ricos da Bíblia Sagrada. É o livro de Romanos que mostra quem somos de verdade, a nossa natureza decaída. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há ninguém um santo sequer. Todos se extraviaram, sua língua está cheia de peçonha, seu pé corre para a maldade, sua mão é ligeira para derramar sangue. Nós somos violentos. Ninguém professa Jesus se não for pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém vem até Deus se Jesus não trouxe, até Jesus se Deus não trouxer. Ninguém diz, Jesus eu te amo, se Jesus não der essa graça pelo Espírito Santo. Que isso, pastor, é verdade? Então eu vou para a igreja, eu louvo a Deus, não é por minha conta não? Não, é pelo Espírito Santo, porque por tua conta você fica aí em casa mesmo. E se quando dá aquele calorzão, você pega aquela geladinha, ou se é aquele vinhozinho suave, se é o cigarro, o homem é assim, a natureza humana é decaída, é deplorável, é miserável. Há um poder de transformação, senão nós não conseguiríamos viver. Aleluia, Jesus. Eu dou glória e aleluia pelo Espírito. Você adora Deus pelo Espírito. Entendeu? Então o negócio é muito sério. Salvação. Se não for pelo Espírito, não chega nunca a ele. Não chega. Ele está procurando de João 4:26. E agora eu quero abrir, pena que o tempo não dá, eu quero abrir um negócio muito sério para vocês. Eu trouxe uma vez um estudo, vou falar pela segunda vez, eu trouxe 2 vezes, mas um dia eu vou trazer de novo. Vocês se lembram? Altar puro e altar impuro. Né? Eu não vou narrar isso tudo porque é grande, mas eu vou falar só sobre o altar impuro. Esse altar aqui, desde o início de Gênesis, Deus sempre se comunica com o homem através do quê? Altar. Altar. É um local onde Deus fala com o homem. Hoje em dia, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ora, Ageu, quando construiu aquele templo, era bonito, mas não se igualava ao templo de Salomão. Como que ele disse que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira? Ele está falando do teu templo, que agora habita o Deus, o Espírito Santo. O templo, essa glória dessa casa. Por isso que você consegue adorar, sentir o poder e Deus fazer milagres por intermédio de você. Que a glória dessa casa é maior do que a da primeira. É algo tremendo. É algo impactante, é algo forte. Só que Deus fala comigo, Deus fala com você. O altar que está. Se o altar está. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4.
Não entristeçais o Espírito Santo para o dia da... não entristeçais. Radiação. Isso, não entristeçais. Por quê? O pecado afasta o Espírito Santo. Se eu tiver em pecado, em adultério ou pornografia, quantos crentes estão assistindo pornografia? Oh, glória! Escute, irmãos, tem muitos crentes que estão presos no YouTube e na pornografia. Filmes eróticos é pecado contra a santidade de Deus. Masturbação é pecado contra a santidade de Deus. Tá, irmãos? Então tem muitas coisas que estão acontecendo dentro da igreja. E às vezes o homem está fetiche. Pastor com sua esposa fetiche. Olha, entristecendo o Espírito Santo. Você acha que vai atuar aqui? É Deus ou é o Espírito do engano? E o Espírito do engano, ele vai atuar, ele fala em línguas estranhas, ele profetiza, ele revela, ele faz um calor cair sobre a igreja, um fogo, um replé, e as pessoas acham que é o Espírito de Deus, mas não é o Espírito do engano. Mas se você tem uma vida de santidade, oração, Deus vai mostrar que é o Espírito do engano atuando na vida daquela pessoa. No altar, para Deus, o altar, se esse canal está cortado, Deus não opera mais. Nem teu dízimo vale a pena trazer um altar desse. Um altar chega desconcertado desse, sai dessa igreja, que você vai morrer e vai para o inferno junto com o pastor. Aleluia. Aleluia. Sério? Sério, então o altar, por que eu falo isso? Porque Deus mandou um profeta novo profetizar contra o altar. Altar, por quê? Jeroboão primeiro ele fez o sacrifício aos deuses pagãos, levantou um deus lá em Dan e outro em Dan, Siquém, eu acho. Siquém. Porque se o povo fosse adorar lá em Jerusalém, eles tinham medo do coração se voltar para Jeroboão, se arrepender e não voltar para ele, depois ele ser morto e perder o reinado. Mas Deus falou o quê? Antes de Salomão morrer, usando o profeta Aias, olha, corta essa roupa, 10 tribos é tua, se tu andar na posição, guardar o mandamento, ser fiel a Deus, ele vai te honrar e vai botar um sucessor. Só que ele não acreditou na promessa de Deus, na palavra de Deus, então ele fez aquela estratégia humana. Querido, muitos pastores estão com medo de perder ovelhas, com medo de perder obreiros. Ele tem que ter medo de perder a presença de Deus. Porque a presença de Deus ele tem, ninguém sabe. Ele atrai mais gente. Traz mais Tem gente. muito que está igual o Saul reinando, mas sem presença. Sabe por quê? Porque ele levantou esse bezerro de ouro para o povo adorar. Deus profetizou que aquele altar iria queimar os ossos daqueles sacerdotes que foram criados pelo Jeroboão I. Ele começou a adorar ao demônio, a Satanás. E tem muitos dentro da igreja que é o próprio Satanás que atua. Tem muitos teólogos, tem muitos estudiosos, tem muitos pregadores, tem muitos pastores que são mensageiros de Satanás que transfiguram em anjos de luz para poder levar o povo para o inferno. É por isso que eu falo, você está perdendo, você está saindo do mundo para vir para cá, para ir para o inferno. O que é isso? Se não prega santidade, não prega obediência, comunhão com o Senhor, sai dessa igreja. Ah, pastor, mas eu só falo esse tempo todo sobre isso. Eu sou cobrado, eu oro a Deus para Ele me guardar até o meu último dia de vida, falando sobre santidade e obediência, não obrigando ninguém a viver. Eu não tenho esse poder, mas expondo. Vive com quem? Ah, pastor, morreu, foi salvo. Não sei. Ah, fulano partiu, foi salvo. Não sei. A sua vida pode dizer. Pelo fruto se conhece a árvore.